Senhoras e senhores, bom dia. Em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, vamos dar início à audiência pública relativa à prestação de conta do Sistema Único de Saúde, o SUS, referente ao segundo quadrimestre de 2015. Eu gostaria nesse momento de registrar a presença de Gilson Augusto Scatenburgo, assessor, Lúcio José Fiorelli, gerente, e o membro também do Conselho Municipal da Saúde. E, nesse momento, eu passo a palavra ao secretário municipal de saúde, Dr. Paulo Matter. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui como o representante na gestão da saúde do nosso município, nessa casa legislativa que representa a população do nosso município, para então cumprirmos essa obrigação legal da prestação de contas das atividades da saúde no município. Serão apresentadas então a oferta e a produção dos serviços públicos na nossa rede assistencial, tanto própria como contratada. E serão também apresentadas o montante e a fonte de recursos aplicados neste período de maio a agosto de 2015. É importante, acho muito importante esse tipo de audiência, essa apresentação, e a gente poderia aqui já até deixar um pedido à população que sempre que possível esteja presente nesse encontro nosso, porque aí fica garantida a representatividade da população junto à nossa secretaria, para que houvesse um canal direto e um vínculo mais forte entre a população e a assistência à saúde que é feita pela nossa secretaria. Eu vou passar a palavra para que seja apresentada a parte financeira ao nosso assessor, o senhor Gilson Scatenburgo. Ele vai fará essa apresentação, para depois, em seguida, a apresentação da parte financeira, o Lúcio José Fiorelli. Tem a palavra, então, o Gilson. Bom dia a todos. Habitualmente, conforme prevê a Lei Complementar 141, na seção 3 da prestação de contas, a Secretaria Municipal de Saúde faz na Câmara Municipal a apresentação da prestação de contas relativa ao segundo quadrimestre de 2015, que compreende os meses de maio, junho, julho e agosto de 2015. Conforme Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, seção 3 da prestação de contas, artigo 34, a prestação de contas é prevista no artigo 37 e conterá demonstrativo das despesas com saúde integrante do relatório resumido da execução orçamentária, a fim de subsidiar a emissão do parecer prévio de que trata o artigo 56 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 35. As receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como em demonstrativo próprio que acompanhar o relatório de que trata o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. O artigo 36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ao qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro
em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o caput. Em relação às ações judiciais do ano de 2015, em 30 de setembro nós temos 3.010 processos ativos, que são 3.010 determinações judiciais para que o município forneça insumos, entre eles medicamentos, materiais cirúrgicos, equipamentos, para munícipes de nossa cidade. No mês de janeiro, nós tivemos a entrada de 13 novos processos, em fevereiro 28, março 63, abril 44, em maio 73, junho 47, julho 52, agosto 99. Então isso totaliza, né, do ano de 2015 e dos demais anos, né, passados, 3.010 processos ativos tramitando na Secretaria de Saúde. Dentro da área de setor de transportes, nós fazemos o transporte de pacientes e usuários de SUS para várias cidades da nossa região e do estado de São Paulo. Esse transporte é realizado para quê? Para a realização de consultas médicas especializadas, serviços auxiliares de diagnose e terapia e algumas demandas judiciais. Para a cidade de Bauru, nós encaminhamos habitualmente casos de ortopedia, cardiologia, neurologia, endócrino, oftalmologia, ginecologia, oncologia, gastroenterologia, cirurgia geral, entre outras. Para São Paulo, nós temos acupuntura, alergologia, ortopedia, pacientes renais crônicos, transplantados e pacientes oftalmológicos. Para Ribeirão Preto, nós temos cirurgia neurológica, esclerose múltipla, epilepsia, entre outras. Para a cidade de Botucatu, casos de ortopedia, cardiologia, neurologia, endocrinologia, oftalmologia, ginecologia, oncologia, gastrocirurgia geral, entre outras. Para Sorocaba, nós temos a área de oftalmologia, e em São José do Rio Preto, transplantes, cardiologia, ressonância magnética, eletroneuromiografia, entre outras. Para outras cidades, nós também fazemos encaminhamento, mas não são encaminhamentos significativos. Dentro ainda do setor de transportes, para essas consultas médicas especializadas, serviços de auxiliares de diagnose e terapia e para demandas judiciais, nós temos um número de pacientes transportados nos meses de maio, junho, julho e agosto, que se refere a essa audiência pública. Nós também temos para apresentar para vocês o resultado do primeiro quadrimestre de 2015. Para Bauru, nós transportamos no primeiro quadrimestre de 2015 3.308 pacientes. No segundo quadrimestre, nós tivemos um total de 3.397, que compreende a somatória dos meses de maio, junho, julho e agosto, com uma média de 800 pacientes encaminhados para o município de Bauru. Para o município de Botucatu, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 685 pacientes transportados e no segundo quadrimestre, 896, a somatória também dos meses de maio a agosto de 2015. Para São Paulo, no primeiro quadrimestre, 690 pacientes, no segundo quadrimestre, 618. Para Ribeirão Preto, primeiro quadrimestre, 151, segundo quadrimestre, 219. Para a cidade de Barra Bonita, 122 no primeiro quadrimestre e 140 no segundo quadrimestre. Para a cidade de Sorocaba, 59 no primeiro quadrimestre, 111 no segundo quadrimestre. Campinas, 61 pacientes no primeiro quadrimestre, 60 no segundo. Para Lençóis Paulista, 47 no primeiro quadrimestre e 125 no segundo quadrimestre. Para outras cidades, nós tivemos 68 no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, 74 pacientes. Isto totaliza, no primeiro quadrimestre, 5.191 pacientes transportados e no segundo quadrimestre, 5.640 pacientes. Os atendimentos realizados por ambulâncias, nós temos os dados do SAMU 92 e da Central
de ambulâncias. No primeiro quadrimestre, a regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, do município de Jaú, realizou 7.576 regulações. No segundo quadrimestre, 7.814. Regulações médicas com envio de unidade de suporte básico ou avançado, ou seja, regulações realizadas com atendimento por ambulância. Foram 3.756 no primeiro quadrimestre e 3.763 no segundo quadrimestre. Os atendimentos realizados com a unidade de suporte avançado, que é aquela ambulância que conta com profissional enfermeiro, profissional médico e técnico de enfermagem, foram realizados 470 atendimentos no primeiro quadrimestre e 563 no segundo quadrimestre. Transferências interhospitalares com a unidade de suporte avançado, 73 no primeiro quadrimestre e 53 no segundo quadrimestre. Atendimentos de maior complexidade foram 12 no primeiro quadrimestre e 10 no segundo quadrimestre. Atendimentos realizados com a unidade de suporte básico, ou seja, a presença do motorista, do técnico de enfermagem ou enfermeiro. Foram 3.222 no primeiro quadrimestre e 3.163 atendimentos no segundo quadrimestre. Transferências interhospitalares com a unidade de suporte básico, 10 no primeiro quadrimestre, 4 no segundo quadrimestre. Atendimentos realizados com ambulância tipo A, pela central de ambulância, aquela ambulância mais básica. Esse transporte, logicamente, ele foi realizado dentro do município de Jaú, apenas dentro do município de Jaú. Foram 2.313 no primeiro quadrimestre e 2.037 no segundo quadrimestre. Passagens intermunicipais, passagens de ônibus, pacientes que utilizaram ônibus intermunicipal para locomoção. No primeiro quadrimestre, Jaú-Bauru ou vice-versa, nós tivemos 491 passes intermunicipais fornecidos. No segundo quadrimestre, 202. Para a cidade de Botucatu, Jaú-Botucatu e vice-versa, 52 passes fornecidos, 29 no segundo quadrimestre. Para a cidade de São Paulo, Jaú-São Paulo, São Paulo-Jaú, 21 no primeiro quadrimestre, 39 no segundo quadrimestre. Jaú-Campinas ou Campinas-Jaú, nenhum no primeiro quadrimestre, 7 no segundo quadrimestre. Total, 564 passes de ônibus intermunicipal no primeiro quadrimestre e 277 passes no segundo quadrimestre. Passes municipais de ônibus circular, conforme lei municipal, para atendimento dos portadores de HIV, pacientes oncológicos e pacientes que realizam hemodiálise. Em maio, foram 198 passes, no mês de junho, 326, no mês de julho, 366, no mês de agosto, 178, totalizando 1.068 no segundo quadrimestre e no primeiro quadrimestre, 972. Na área de vigilância sanitária, que é o consolidado das ações desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância Sanitária, nós tivemos no primeiro quadrimestre 110 cadastros de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, no segundo quadrimestre 124, licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, iniciais e renovação, nós tivemos no primeiro quadrimestre 82, no segundo quadrimestre 98, cancelamento de licenças de funcionamento, primeiro quadrimestre 44, 39 no segundo quadrimestre, atendimento a denúncias e reclamações, 18 no primeiro quadrimestre e 5 no segundo quadrimestre. Aplicação de multa, uma no primeiro quadrimestre, uma no segundo quadrimestre, no mês de agosto, tem um erro de informação aí, na totalização. Instauração de processo administrativo sanitário, que são a elaboração dos autos de infração, 17 no primeiro quadrimestre, 14 no segundo quadrimestre,
Inspeções sanitárias. Foram realizadas 883 no primeiro quadrimestre, 857 no segundo quadrimestre. Outras ações de vigilância sanitária, 2 no primeiro quadrimestre e 1 no segundo quadrimestre. Na área de vigilância epidemiológica, dentro do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é um SINAM, que é um sistema de âmbito federal, então esses dados foram informados ao Ministério da Saúde pelo SINAM. Janeiro a abril, nós tivemos 21 notificações de acidentes por animais peçonhentos e 17 notificações no segundo quadrimestre. Então, lembrando que notificações é qualquer suspeita de casos de doenças de notificação compulsória. Então, acidente por animais peçonhentos, nós tivemos 21 notificações, logicamente 21 casos positivos. De maio a agosto foram 17 notificações e 17 casos positivos. Atendimento antirrábico, nós tivemos 71 notificações no primeiro quadrimestre, 71 casos positivos. De maio a agosto, 54 notificados e 54 positivos. Para coqueluche, então aí que nós temos uma variação. Nós tivemos notificados 8 casos suspeitos de coqueluche, porém apenas um caso positivo. De maio a agosto, nós tivemos 9 casos notificados, nenhum caso foi considerado positivo. Para dengue, nós tivemos notificados no primeiro quadrimestre 1.118 casos notificados de dengue. Nós tivemos positivos 184 casos autóctones e 36 casos importados. De maio a agosto, nós tivemos 463 casos notificados de dengue, porém 34 autóctones positivos e 3 casos positivos importados. Doenças exantemáticas, rubéola, 2 notificações de janeiro a abril, nenhum caso confirmado. 2 casos notificados de maio a agosto, nenhum caso confirmado. Eventos adversos de imunização, 14 notificações de janeiro a abril, 7 apenas positivos. Notificados de maio a agosto, 8 e 7 positivas. Febre amarela, nenhum caso notificado e positivo nos 2 quadrimestres. Gestante HIV positiva, nós tivemos notificados 6 casos, os 6 positivos, 1 caso no segundo quadrimestre e 1 positivo. Antavirose, 1 caso notificado de janeiro a abril, felizmente nenhum caso positivo, nenhum notificado e nenhum positivo no segundo quadrimestre. Hepatites virais, nós tivemos 19 casos notificados de janeiro a abril e 18 positivos. No segundo quadrimestre, 18 notificados e 15 positivos. Leptospirose, nós tivemos 3 casos notificados no primeiro quadrimestre e 1 no segundo quadrimestre, nenhum caso positivo. Meningite, nós tivemos 3 casos notificados no primeiro quadrimestre, 3 positivos. 6 casos notificados no segundo quadrimestre e 5 positivos. Paralisia flácida aguda, nenhum caso notificado e nenhum caso positivo. Sífilis congênita, nós tivemos 1 caso notificado no segundo quadrimestre e 1 caso positivo. Sífilis em gestante, 2 casos notificados no primeiro quadrimestre e 2 no segundo quadrimestre, sendo esses 2 casos, respectivamente, no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre, positivos. Sífilis não especificada, 3 casos notificados no primeiro quadrimestre, 3 casos positivos, nenhum caso notificado e positivo no segundo quadrimestre. Violência interpessoal ou autoprovocada, 30 casos notificados de janeiro a abril, 30 casos positivos, e 9 casos notificados no segundo quadrimestre, sendo 9 positivos. Com relação à dengue, também a fonte é o SINAM Online. Nós tivemos, em janeiro, positivos 9 casos autóctones, ou seja, de transmissão aqui dentro do município, 5 casos importados, negativos 41, totalizando 56 notificações.
Em fevereiro, 27 autóctones, 9 importados, 179 negativos, 233 notificações. Em março, nós tivemos 401 notificações, 294 casos negativos, 69 autóctones e 12 importados. Em abril, 428 notificações, 228 negativos, 79 autóctones e 10 importados. No mês de maio, junho, julho e agosto, nós tivemos 463 casos notificados, 387 negativos, sendo 41 autóctones e 3 importados. Então, no ano de 2015, nós tivemos 1.581 notificações de dengue, 1.129 foram negativas, 225 foram autóctones, ou seja, a transmissão ocorreu dentro do município, e 39 casos foram casos importados. O setor de zoonoses e de endemias, foram as atividades, essas são as atividades realizadas pela equipe de controle de veículos, nebulização com máquina acoplada em veículo, máquina essa adquirida pelo município, e a nebulização com máquina costal. Então, aí nós fizemos o bloqueio por nebulização e o bloqueio casa a casa. As atividades educacionais através de mobilização social, palestras alusivas ao combate à dengue, com órgãos vinculados ao município e também com organizações não governamentais, realizadas pelos agentes de combate à endemia e pelos agentes comunitários de saúde e também por profissionais de nível superior. Mutirões de limpeza por profissionais contratados, mais agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias, na intenção de promover a limpeza do perímetro urbano do município. Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que é o SINAS, que também é um sistema vinculado ao governo federal, ao Ministério da Saúde. Nós tivemos no primeiro quadrimestre 945 declarações de nascidos vivos, ou seja, 945 nascimentos no primeiro quadrimestre, e tivemos no segundo quadrimestre 1.021 nascimentos. Dentro do Sistema de Informação de Mortalidade, que é o SIM, nós tivemos 727 declarações de óbitos emitidas no primeiro quadrimestre e 696 no segundo quadrimestre. Dentro do Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, nós tivemos número de exames coletados, 719 no primeiro quadrimestre e 851 no segundo quadrimestre. Número de palestras e orientações, foram 67 no primeiro quadrimestre e 65 no segundo. Número de aconselhamentos individuais, 882 no primeiro quadrimestre, 866 no segundo quadrimestre. Tuberculose, pacientes em tratamento, no primeiro quadrimestre 89, no segundo quadrimestre 76, pacientes novos no período 16 no primeiro quadrimestre, 19 no segundo quadrimestre, tratamento por quimioprofilaxia, 1 no primeiro quadrimestre, 2 no segundo quadrimestre. Para a hanseníase, nós tivemos 13 pacientes em tratamento no primeiro quadrimestre, agora no segundo quadrimestre nós temos 17. Pacientes novos no período, 3 pacientes entraram no primeiro quadrimestre e 4 pacientes no segundo quadrimestre. Relatório de doses de vacinas aplicadas por imunobiológicos, aí é em 2015, no município de Jaú. BCG, eu vou falar apenas o número de doses do segundo quadrimestre que se refere à audiência pública. BCG, 538 doses, hepatite B, 1.975, rotavírus, 995, pneumo 10, 1.981, meningo C, 1.434, a VIP, a VOP, que é a polio injetável, e oral, é isso, Leila? 1.903, somente
Pólio 434, não foi feita injetável no segundo quadrimestre, é isso? Pentavalente 1420, sarampo, cachumba e rubéola 511, sarampo, cachumba e rubéola, mulheres em idade fértil 177, sarampo, cachumba e rubéola em homem 77, tetraviral 477, hepatite A 457, dupla 901, dupla DT, desculpa, eu não lembro as letrinhas, 1663, dupla adulto 437, febre amarela 709, HPV 95, Vero 201, qual é a Vero? Antirrábica humana 201, AP 23, pneumo 23, 360 doses. Doses de vacinas em campanhas anuais. HPV, primeira dose, 2.787 a população-alvo, nós tivemos 1.721 doses aplicadas, ou seja, 61,75% de cobertura. HPV, a segunda dose, ela foi realizada agora em setembro, nós ainda não temos o fechamento da campanha. Ainda estamos vacinando, né, por determinação do Ministério e do Governo do Estado de São Paulo. Gripe, grupos prioritários, 32.052 doses, né, seria a população-alvo. Nós fizemos 25.463 no mês de maio, isso representou 84,73% de cobertura. A gripe, que são as comorbidades, nós tínhamos uma população-alvo de 9.609, vacinamos 8.562 pessoas, cobertura de 89,10%. A pólio, população-alvo 7.369 crianças, vacinamos 6.534, que representou 88,67%. Sarampo e tetraviral, nós não tivemos campanha de vacinação nesse ano. Controle de endemias, visita casa a casa. No primeiro quadrimestre, nós fizemos 4.818 visitas. No segundo quadrimestre, 7.843. Bloqueio e controle de criadouros. Nós fizemos no primeiro quadrimestre 39.641 e no segundo quadrimestre 54.850. Serviços de pontos estratégicos foram 184 no primeiro quadrimestre e 208 no segundo quadrimestre. Bloqueio por nebulização, 9.960 no primeiro quadrimestre, 1.745 no segundo quadrimestre. Total geral foram 54.603 visitas, né, ações realizadas no primeiro quadrimestre e 53.401 visitas no segundo quadrimestre. Em julho, né, dentro do segundo quadrimestre, nós fizemos avaliação de densidade larval, a DL, em 2.483 imóveis. Atendimento de notificações pelo Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Então nós temos aí, né, o tipo de vetor: escorpião, pernilongo, rato, carrapato, pulga, barata, morcego, aranha, serpente. No primeiro quadrimestre nós fizemos 123 atendimentos, no segundo quadrimestre 83 atendimentos. Clínica Veterinária Municipal, atendimentos clínicos. Nós fizemos 2.003 atendimentos clínicos de janeiro a abril e 2.118 atendimentos de maio a agosto. Castrações de cães e gatos, 250 de janeiro a abril, 787 de maio a agosto. No primeiro quadrimestre tivemos 2.253 atendimentos na Clínica Veterinária Municipal e 2.905 no segundo quadrimestre. Pode passar, Lúcio. Mais um. Esses procedimentos são os procedimentos
ambulatoriais dos serviços de saúde relativos ao primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre de 2015. No primeiro quadrimestre de 2015, janeiro a abril, nós realizamos 643.249 procedimentos. De maio a agosto, 729.212. Esses procedimentos referem-se a quê? A consultas médicas da atenção básica, ou seja, realizados nas unidades básicas de saúde, somando aí as consultas da estratégia saúde da família, as consultas médicas especializadas, os procedimentos odontológicos da atenção básica e do centro de especialidade odontológica, consultas e atendimentos de profissionais de nível superior, procedimentos de nível médio, visitas domiciliares, exames de diagnose, entre outros. Esses dados eles estão disponíveis, de consulta pública dentro do DataSUS. Então é possível consultar esses dados dentro do DataSUS, Ministério da Saúde, de qualquer município e, logicamente, do município de Jaú. Então é consulta pública. Procedimentos ambulatoriais, consultas médicas da atenção básica. Primeiro quadrimestre, 41.686, de maio a agosto, 50.175. Na especialidade, no primeiro quadrimestre, 67.867 consultas médicas, no segundo quadrimestre, 79.899. No pronto atendimento, nós realizamos de janeiro a abril, 34.278 atendimentos, consultas médicas. De maio a agosto, 64.156. Então, consultas médicas totaliza 102.145 no primeiro quadrimestre, 144.055 no segundo quadrimestre. Aqui existe uma dúvida de dados lançados no sistema DataSUS. Como o pronto atendimento ele ainda não estava cadastrado como unidade ativa no Ministério da Saúde, então nós temos uma distorção de dados no pronto atendimento, de 34.000 no primeiro quadrimestre para 64.000 no segundo quadrimestre. Então nós estamos reformulando esse faturamento de janeiro a abril, para novamente enviar para o DataSUS para fazer a correção desses dados. Então aí a gente observa que há um erro de informação junto ao DataSUS. Então nós estamos reprocessando esses dados para a gente conseguir obter novamente essa diferença aí nos meses de janeiro a abril de 2015. Essa tabela, que logicamente é impossível qualquer pessoa enxergar, e eu também aqui próximo do notebook, ela é uma tabela de consultas médicas realizadas no ambulatório de especialidades, que é o antigo NGA 25, que era uma unidade estadual, que foi municipalizada na gestão passada. Então essas são as consultas médicas realizadas para o município de Jaú, e para as 11 cidades da nossa região, Bariri, Barra, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu, Itaju, Itapuí, Mineiros do Tietê e Torrinha. Isso representa, vamos ver se eu coloco o óculos e eu me enxergo, nós realizamos no ambulatório de especialidades 37.368 consultas médicas. Dessas 37.000 consultas, 16.000 consultas foram para as 11 cidades da região e 21.000 consultas para a cidade de Jaú. Nós temos aí o percentual de faltas que cada cidade da região tem, representa uma média de 23,4%. Então as cidades agendam, de cada 100 consultas que as cidades da região agendam no ambulatório de especialidades, 23 consultas não são realizadas por falta desses pacientes. A média de faltas do município de Jaú é 11%. Logicamente, ela é menor porque o acesso é mais facilitado. Por que nós fazemos mais consultas médicas, o percentual de consultas médicas é maior para o município de Jaú? Porque, logicamente, nós aproveitamos as faltas
dos municípios da região para colocar pacientes nossos, né? Então, isso está explicado. Por quê? Porque nós temos pacientes na fila, lá no NGA, que vão lá voluntariamente. Os municípios da região não comparecem em consulta, então nós colocamos em consulta aqueles pacientes que estão aguardando, digamos, na fila. Então, por isso que Jaú acaba tendo mais consultas médicas acima do parâmetro, porque acaba absorvendo as faltas das consultas médicas da região, consultas médicas que não foram realizadas. Um outro resumo: nós temos consultas médicas da atenção básica, 41 mil consultas no primeiro quadrimestre, 50 mil no segundo quadrimestre. Consultas médicas especializadas, 26 mil no primeiro quadrimestre, 29 no segundo. Procedimentos odontológicos, 85 mil procedimentos no primeiro quadrimestre, 77 mil no segundo. Outros procedimentos de nível universitário, 100 mil procedimentos de janeiro a abril, quase 136 mil no segundo quadrimestre. Procedimentos e exames de diagnose, 129 mil, quase 130 mil procedimentos no primeiro quadrimestre, 157 mil procedimentos de maio a agosto. Eu vou passar a palavra para o gerente da área financeira da Secretaria de Saúde, que vai apresentar os dados financeiros relativos ao segundo quadrimestre de 2015. Bom dia a todos. Dr. Paulo, vereador João, Gilson e os colegas presentes e os nossos pessoal que está assistindo em casa. Eu gostaria de iniciar com uma carta do Ministério da Saúde endereçada ao prefeito, que é enviada logo que nós enviamos o CIOPS, que é o Sistema de Informação Pública Orçamentária em Saúde. Então, diz assim: 2015, quarto bimestre, senhor prefeito, gostaríamos de agradecer-lhe e cumprimentá-lo, assim como a sua equipe, pelo envio das informações de seu município ao Sistema de Informações sobre Orçamento Públicos em Saúde, CIOPS 2015, quarto bimestre, com a certeza de que os dados informados serão de grande valia para Vossa Excelentíssima e para o país. Remetemo-lhes um resumo das informações que nos foram prestadas e que acreditamos poderão auxiliá-lo na busca da melhoria de sua gestão. De acordo com as informações prestadas ao CIOPS, do total da despesa com saúde do município de Jaú, 40,11% são financiados por recursos transferidos por outras esferas do governo, sendo 99,73% dessas transferências de origem da União. Esses indicadores demonstram o grau de independência em relação a repasses de recursos de outras esferas no financiamento da saúde local. A despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou 32,27%. E cabe um parêntese aqui que a Lei 141 define que seja 15%. Então nós aplicamos mais que o dobro da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. Esse indicador informa se o município está ou não cumprindo a Constituição Federal, conforme a Lei 141 de 2012. As despesas com saúde de seu município representam um gasto por habitante de R$ 526,30
R$1,93, sendo 30,43% com o pessoal ativo, ou seja, folha de pagamento, 4,60% com medicamentos, 8,14% com serviços de terceiros, pessoa jurídica, 3,80% com investimentos, 53,03% com outras despesas. Em relação às receitas, 20,14% da receita total do município são provenientes de impostos diretamente arrecadados e 64,67% são transferidos por outras esferas de governo. As transferências para a saúde representam 19,36% do total dos recursos transferidos para o município. Como Vossa Excelentíssima queira comparar, caso Vossa Excelentíssima queira comparar esses dados com outros municípios, a fim de estabelecer parâmetros, basta consultar a página do CIOPS na web, que é http://ciops.datasus.gov.br. Atenciosamente, Ministério da Saúde. Então, como eu já disse, CIOPS, Sistema de Informações, Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Paulo Matter, Secretário Municipal de Saúde. Então, conforme o quadro apresentado no CIOPS, as receitas totais do município, que são elencadas pela Lei 141 de 2012, 135.018.795 renda de impostos pela Lei 141, né? R$135.018.795,95, sendo despesas com recursos próprios em saúde desses 135 milhões, R$43.567.119,07, que representam 32,27% de recursos próprios gastos em saúde. Nas despesas com o total de ações e serviço, R$ 526,98 por habitante. E esse mesmo montante em reais, em recursos próprios, representam R$ 307,45. Aqui são o quadro com as demais informações. Como eu já citei, 135 milhões de transferências constitucionais, 30.445 de transferências do SUS e representando a dotação orçamentária para o ano de 2015, R$ 124.895.345,46, despesas empenhadas, que seriam as despesas reservadas para a saúde, R$ 96.467.923,22, despesas liquidadas, ou seja, que já foram utilizadas, R$ 74.674.238,65, e despesas pagas, R$ 70.818.621,32. Isso
dá um montante então de 43.567.000 de recursos próprios e no total 74.674.000. Conforme a lei, nós deveríamos gastar 15%. Os 15% sobre o montante de nossas receitas representariam R$ 20.252.816,39, ou seja, como eu já disse, praticamente o dobro do que se deveria ser gasto. 43 nós gastamos, 20 é o que deveria ser gasto. Aqui nós temos as despesas correntes, que até o quarto bimestre deu 68 milhões pagas, 71 milhões liquidadas e 93 milhões empenhadas. E as despesas de capital, 3 milhões despesas empenhadas, 2.800.000 despesas liquidadas e 2.420.000 em despesas pagas, perfazendo um total aí, como eu já citei, de 96.400.000 de despesa empenhada, 74.600.000 de despesa liquidada e 70.800.000 de despesa paga. Aqui nós temos um demonstrativo dos recursos transferidos pela outras esferas do governo, que seriam 29.800.000 oriundos da União, 82.000 oriundos do Estado e 490.000 de recursos de juros desses montantes aplicados. Aqui nós temos uma comparação com os anos anteriores. Então nós verificamos aqui que até o agosto deste ano, que é o quarto bimestre, nós aplicamos 43.500.000 de recursos próprios. O ano de 2014, nós aplicamos o ano todo 57 milhões. Deveríamos ter aplicado 27, aplicamos 57. Em 2013, nós aplicamos 49 milhões e deveríamos ter aplicado 25. E no ano de 2012 foram aplicados 42 milhões e deveriam ter sido aplicados 22 milhões. Então, esses valores também estão disponibilizados no site do DataSUS. Aqui nós temos separados também por função. Então nós temos gasto, né, vou utilizar o valor liquidado, que é o valor utilizado para os cálculos. Em atenção básica nós gastamos até a presente data 24.400.000. Em assistência hospitalar e ambulatorial nós gastamos até a presente data 42.200.000. Em suporte profilático e terapêutico, nós gastamos 6.600.000. Em vigilância sanitária, 817.000. E em vigilância epidemiológica, 572.000 reais. Aqui nós temos também uma descrição dos valores de despesas. Então, vou citar também apenas os valores liquidados até agosto deste ano. 16 milhões nós gastamos em folha de pagamento, 4.400.000 em encargos sociais. Em transferências, inclusive transferência do SUS devido à municipalização, nós transferimos a Santa Casa até a presente data 30.800.000. Em subvenções sociais nós gastamos 70.000 reais. Em medicamentos, 3.400.000. Em material odontológico, 35.000 aproximadamente. E em material hospitalar, 985.000. E outros materiais de consumo, 850.000. Materiais de distribuição gratuita, 2.730.000. Também
com serviços de terceiro, pessoa física, 427 mil, com energia elétrica, 214 mil, com água e esgoto, R$ 812, com comunicação, R$ 120 mil, com serviços de terceiro, pessoa jurídica, 5 milhões e 700, em transporte, né, auxílio transporte, 186 mil, sentenças judiciais, 158 mil, instalações e obras, 2 milhões e 700, e compra de equipamentos e materiais, 137 mil, perfazendo aí um total de 74 milhões 674 mil em despesas liquidadas até o quarto bimestre de 2015. Aqui também temos separados por fonte. Fonte 1 seriam recursos do Tesouro Municipal e fonte 2 e 5 seriam recursos do Estado e da União. Então, até o quarto bimestre, nós tivemos de recursos próprios os 43 milhões, que eu já citei aos senhores, e transferências das outras esferas do governo, 31 milhões 107, perfazendo aí um valor de 74 milhões, que é o total das nossas despesas. E seria somente isso. Um bom dia a todos, e passo a palavra ao Dr. Paulo. Nesse momento eu abro a palavra para algum público quiser fazer o uso, está à disposição. Eu gostaria de, primeiramente, também de registrar a presença aqui da Ana Carolina, né, que chegou depois, né, Carolina? Tudo de bom para você, tá? E se alguém então quiser usar a palavra, está à disposição. Dentro do que foi falado aqui, achei importante uma das palavras do Dr. Paulo Matter, da transparência, da importância desse trabalho, e que ele também comentou a respeito de como seria bom a população participar dessa audiência, que seria muito importante, uma vez que nós, desta casa, temos muita cobrança, principalmente quando se refere à transparência. E hoje seria uma oportunidade aqui para todo o pessoal, todo o povo jauense, ter um pouco mais de conhecimento através dos números. Essa semana eu comentei a respeito do trabalho da dengue, que muitas vezes é criticado quando está, né, sendo prejudicado a população, mas que quando o trabalho do pessoal da saúde vem fazendo um grande trabalho, talvez isso é desmotivado por alguém. E eu comentei na tribuna que seria muito importante continuar esse trabalho, que a gente percebe dentro do ano passado, esse ano, graças a Deus, a gente está, né, do modo geral, o pessoal da saúde, de parabéns. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Paulo Matter também, para fazer as finalizações. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma colocação para que vocês, cidadãos que estão aqui presentes e os que estão ou virão a assistir essa audiência através do canal da TV Câmara, que vocês saiam depois desses momentos aí, com toda essa explicação, que vocês possam ficar com uma ideia do que seja a atenção à saúde no município. Muitas vezes, coisas tão relevantes que são feitas na saúde não sofrem destaque nenhum. E coisas pontuais, muitas vezes menores, pequenas, passam por críticas mais severas.
A saúde pública no nosso país tem um sistema que foi elaborado, colocado na nossa Constituição de 88, que poucos países no mundo oferecem um sistema de saúde pública como existe no nosso país. Nada está perfeito, nada está ótimo. Talvez estejamos caminhando para a parte boa. Eu sempre falo que o ótimo é inimigo do bom. Vamos atingir o bom primeiro. O sistema nosso, que oferece uma atenção universal e igualitária a todos os cidadãos brasileiros, é um sistema reconhecido no mundo inteiro. O que acontece com o nosso Sistema Único de Saúde? 3 questões impedem que a coisa esteja mais avançada. Primeiro, o financiamento, o dinheiro. Sabemos que existe um subfinanciamento. Segundo fator, a gestão à saúde. Nós temos inúmeras deficiências na gestão. Como gastar melhor, gastar certo esse dinheiro à saúde, destinado à saúde. E também estrutural. Muito bem, o município de Jaú, como o Lúcio acabou de citar, está investindo em torno de 32% do seu orçamento municipal à saúde pública municipal. 32%, quando a lei exige 15%. Está sendo, então, empregado mais do que o dobro da exigência legal. O nosso Estado de São Paulo, que teria que aplicar 12% do seu recurso, do seu orçamento, eu não sei quanto gasta, mas foi colocado aí 12,7. E a União, que teria que destinar à saúde 10% do seu orçamento bruto, destina bem menos do que isso, inclusive tendo tido cortes nos últimos anos no orçamento destinado à saúde. Então, eu quero que vocês vejam que o prefeito municipal, Rafael Agostini, olha com bons olhos a saúde no nosso município. Tem aplicado o que está sendo possível, até passando disso, à saúde pública. Temos nossas deficiências. A nossa atenção básica, que é, vamos dizer, um alicerce para que se evita um agravamento à saúde e que se gaste mais dinheiro com a saúde em nível secundário e terciário. O que é um nível secundário? Seria as especialidades médicas. O nível terciário são os hospitais que cobrem os problemas de nível hospitalar. E a quaternária, que são os hospitais especializados, tipo Amaral Carvalho, Hospital Perlate. A nossa atenção básica deve melhorar, porque aí, na atenção básica, o gestor municipal, o secretário de saúde, consegue ter um orçamento mais próximo da realidade a gastar em saúde. Porque quando vai para o nível secundário, o primário, eu quero que vocês saibam, que são as nossas unidades básicas de saúde, nossos postinhos de saúde. Ali deve se resolver em torno de 80% dos problemas de saúde da população. Os outros 20% que devem ir para as especialidades e para os hospitais. Mas isso não está acontecendo bem. Nós temos que aprimorar, sabemos disso, a prevenção à doença. A imunização nossa está em nível e porcentagem muito boa. Mas a prevenção, esses programas de saúde básicos, que é hipertensão, diabetes, problema do colesterol, doenças degenerativas, o foco está nessa atenção básica, para que não se agrave uma hipertensão, para que tenha que ir para o especialista, se gaste mais dinheiro em exames subsidiários, ou que esse paciente acabe por uma hipertensão que poderia ser controlada num posto de saúde, que ele vá para um pronto-socorro, a porta de um hospital, que vá para uma UTI. Porque não é só tomar o remédio. Esse paciente, na unidade básica, ele tem que ser orientado o que vai ainda fazer para a promoção à sua saúde, evitar um agravamento da sua saúde.
uma atividade física, a sua alimentação, a sua nutrição. Com isso daí, quero fazer um parênteses, que a população nossa tem que ser mais, vamos dizer de um modo geral, educada. Em todos os setores, a educação do cidadão melhora a sua condição de vida, não é só na saúde. Quanto mais educação nós tivermos, menos acidentes de trânsito nós vamos ter, menor violência urbana ou violência doméstica, menos problemas de sua saúde. Então, não é só fazer, montar, criar e querer resolver as coisas. Eu quero dar uma mensagem a todos os cidadãos de Jaú. Procurem não só o remédio, não só o atendimento médico. Veja o que está acontecendo com a sua dor de cabeça, com a sua azia. Não é só tomar remédio. Por que eu estou com dor de cabeça? Eu comi mal, bebi muito, dormi pouco, não faço atividade física. Não é tomar Neosaldina no primeiro sintoma de dor e ir atrás do médico, achar que está com um problema mais grave. Estou com queimação no estômago, o omeprazol, e vai lá o omeprazol. Então, nossas farmácias, a rede pública, as farmácias particulares, estão cheias de medicamentos e vendendo todas lotadas. Não é só tomar remédio. Vamos ver o que está acontecendo. O que eu estou fazendo de errado? Vou me educar também, para que eu não tenha doença. Ou se tenho, que eu não agravo. E se eu não agravo, eu não tenho complicações. Não vou parar no centro cirúrgico, numa UTI, tudo isso daí. Porque o dinheiro não vai dar para tudo não, minha gente. Não dá. A saúde não tem preço, eu falo, mas tem um custo alto. Então, para manter esse idealismo de que tudo vai se resolver apenas com a oferta de serviço público, não é. Não é. Temos que procurar outros caminhos. Tem que haver uma economia nesse sistema. Eu falo o seguinte, qual o exame mais caro que vocês imaginam que existe um exame para ser feito por um problema de doença? Ressonância magnética? Sim, é o mais caro. O mais barato, uma urina 1, hemograma, é barato. Mas eu digo o seguinte, uma ressonância magnética bem indicada para um paciente, ela sai barato pelo benefício que ela vai trazer a esse paciente, para a solução ao problema da saúde desse problema. Agora, esses milhares de hemogramas, urina 1, raio-x, não sei o que lá, que são feitos sem necessidade, esse é o caro. E estou vendo que o dinheiro está indo aí. 80% dos nossos exames são normais, são negativos. Então é um ralo que está indo, entendeu? Com dinheiro público. Precisamos resgatar a imagem do médico, a relação médico-paciente, o vínculo do paciente com o doutor, para que quando o doutor fala, isso não é uma apendicite, não precisa fazer um ultrassom, isto é isto, resgatando essa confiança, essa imagem, eu estou economizando. Que a primeira gripe, a primeira tosse, a primeira febre, numa criança não é pneumonia ainda, pode ser daqui 2, 3 dias, eu não sei, mas não precisa tirar já o raio-x. Vai sobrecarregar a radiologia, vai gastar dinheiro, e a senhora vai perder tempo. Mas está difícil essa relação. Houve uma perda de confiança e de identidade entre médico e paciente muito grande nos últimos anos. Então nós precisamos resgatar isso daí. Eu falo, o posto de saúde precisa resgatar a credibilidade para que o cidadão... Por que foi criado um posto de saúde em determinada área? Para que aquela população, vamos dizer em torno de 10 mil habitantes, seja atendida naquela região, não precisa tomar ônibus caro, não precisa afogar um pronto-socorro no hospital, aumentar uma demanda de casos simples de problema de saúde, que pode ser resolvido lá, e que não caia na emergência, na urgência, dificultando o atendimento ali, por não existir uma área física tão grande, e os profissionais se envolverem com coisas simples, quando deveriam estar atendendo a urgência e emergência. Então tudo isso está acontecendo na saúde. Vamos pontuar coisa por coisa, vamos educar, e vocês vão ver que vamos gastar menos e tendo uma resolutividade na atenção à saúde muito maior. Eu acho que o meu papel hoje, como secretário de saúde,
vivência de 44 anos na profissão, que já fiz de tudo na área da saúde. Sempre atendi pronto-socorro, pronto atendimento, consultório particular, enfermaria de hospital, em todos esses anos, desde que eu pisei em Jaú. No sistema público de saúde, médico de ambulatório, tudo isso eu já fiz, eu conheço, já fui secretário, já fui vereador, sei a interferência até política que existe em tudo isso daí. Precisamos fazer política, uma boa política. A política, eu falo que tem que fazer parte da vida de todos nós, todos cidadãos. A política não é feia, não é pejorativa. Quem decide os nossos caminhos é a política. As leis são feitas por políticos, as leis são executadas por políticos. Então, tudo depende da política. Não é política corrupta, a má política, mas os cidadãos que fazem a política certa, honesta. Por isso que eu já me envolvi na política também. Tenho uma experiência de Câmara, de tribuna. Estou aqui para ajudar, mas alguma mensagem tem que ser colocada. Vamos nos empenhar em evitar a doença. Vamos nos educar. Vamos fazer assim, talvez projetos mais educativos, entendeu? Como o governo dá uma Bolsa Família para uma criança que está na escola, vamos criar, talvez pelo legislativo, ao invés de ter programas aí, entendeu, que não se eduquem nada, como podemos criar, às vezes até pela TV Câmara, programas educativos. Como prevenir, como tem hoje no trânsito também, ensinando as crianças. Vamos começar pelas nossas crianças, porque essas crianças vão ser os cidadãos de amanhã que vão modificar a nossa sociedade, vão modificar o comportamento humano. Então, eu queria deixar essa mensagem. Nós temos falhas, nós temos defeitos, vamos avançar, vamos aprimorar. Quero destacar uma coisa também, eu conheço muito dessa equipe de saúde que trabalha hoje na Secretaria de Saúde. Conheço de anos atrás, de governos anteriores, que eu mesmo ajudei, entendeu, a montar essa equipe aí. São pessoas de qualidade, pessoas envolvidas, comprometidas, que eu até agradeço que muitos anos eles estão dedicando-se à saúde pública, à Secretaria Municipal de Saúde. São pessoas de competência. E eu só voltei a ser secretário de saúde porque eu vim por essas pessoas que estão lá. Porque eu reconheço o trabalho deles, eu reconheço a capacidade, a dedicação de todos que estão lá, desde o mais baixo, entendeu? Até o subsecretário, ou o gerente, ou o assessor. São pessoas dedicadas, se dedicam, trabalham. A tarefa é árdua, é difícil, mas nós vamos vencendo dia a dia as nossas dificuldades. Não vou me estender mais, tem muita coisa para ser dita em saúde, entendeu? Só estou deixando aqui, pontuando algumas coisas, algumas ideias, para que fiquem na cabeça de cada cidadão jauense. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer as belas palavras do Dr. Paulo Matter. Seria até bom, doutor, no último dia do mês, na segunda-feira, pode-se usar a tribuna livre. Eu acho que seria muito bom também o senhor, né, explanar novamente, num período, no momento que nós estivéssemos aqui nessa casa. O senhor falou sobre política, eu também sempre falo que a política é a coisa mais bonita que existe. Não falei de politicagem, eu falei de política. Então, nós usamos a política em todos os momentos da nossa vida. Na nossa casa, nós usamos a política. Então, quando nós respeitamos a família, quando nós respeitamos os filhos, para qualquer coisa que acontecer e a gente debater, nós estamos fazendo política. Então, eu acredito que, como o senhor falou, nós temos sim que participar, porque quem não gosta de política, vota para quem gosta. Então, eu ouvi, né, o senhor comentar a respeito da saúde,
E eu também li uma reportagem do comércio esses dias, de um aumento em 10 anos de 120% o número de moto na cidade. E nada melhor do que o senhor sabe o quanto, né, que as pessoas deveriam tomar mais cuidado referendo à moto, porque quando acontece um acidente, eu acho que é um período praticamente mais longo, né, que acontece, porque a pessoa passa às vezes 6 meses a 1 ano se cuidando por fraturas. Então esse trabalho é muito alto para, né, os hospitais. E também, como dia 25 foi dia do trânsito, fazer campanhas educativas, como o nobre secretário falou aqui, para minimizar um pouco, né, esse trabalho. Depois as pessoas pensam que é só levar depois para a Santa Casa e resolver. A prevenção, eu acredito que seja muito importante. Então, eu agradeço, até estou fazendo esse convite, né, seria muito bom as pessoas ouvirem novamente, né, o senhor comentar a respeito da saúde, nessa convicção de que precisamos melhorar e confiar também no trabalho também de toda a equipe da Secretaria Municipal da Saúde. Nada mais havendo, eu dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital.